Foi lido nessa noite Evangelho segundo São João, capítulo 16, verso 5. A palavra nos diz: a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. O Senhor Jesus começou a falar diretamente que ele ia para com o Pai. Então no começo sempre ele falava por parábola tudo. No final do seu ministério ele já começou a falar bem direto aos apóstolos, para que eles compreendessem que estava chegando a hora dele ir embora, dele dar a sua vida, dele ser morto, crucificado, dar a sua vida para a nossa salvação. Então ele chegou diante aqui da palavra. Nós vemos claro ele mesmo dizendo que havia chegado a hora que nenhum devia perguntar para onde ele ia, para onde vais. Por que o Senhor falou assim? Por que vocês não haviam perguntado? Porque ele já havia falado nesse assunto anterior. No Evangelho segundo São João, no 13:36, Simão Pedro lhes perguntou. Evangelho segundo São João 13:36. Simão Pedro lhes perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Os irmãos observam bem, o Senhor Jesus já havia falado isso, por isso que ele disse: agora para onde vou, agora eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque ele já havia falado nesse assunto. Então os irmãos vejam que o Senhor nem ficou repetindo muito, ele foi claro: vocês nem me perguntam para onde vais, para onde eu vou agora, porque já tinha falado nesse assunto anterior que Pedro perguntou. Mas aqui a resposta do Senhor Jesus, os irmãos observam bem que foi muito clara, quando ele disse, o Senhor respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora. Ele disse para os discípulos: para onde eu estou indo, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Aqui nós vemos claramente, o Senhor Jesus estava falando da sua morte, estava falando da sua ressurreição, estava falando dele também em espírito, com eles após a sua ressurreição, e estava falando também da vida eterna, que mais tarde estaria com ele eternamente. Então os irmãos vejam que o assunto ali foi bem assim, longo, profundo, para que os apóstolos reconhecessem que a vida não se findava somente na terra. A nossa vida é uma vida eterna com Cristo. O Senhor Jesus nos deu vida eterna. Todos os quantos estão no Senhor terão vida eterna. Então nós olhamos pela palavra, podemos observar quando o Senhor Jesus diz no verso 6: porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Ele diz: no momento que eu falei que eu ia para com meu Pai, o coração de vocês encheu de tristeza. Por quê? Para os apóstolos, diante de tudo o que acontecia, vamos dizer, do exemplo, no momento que eles estavam no mar da Galileia, que veio aquele grande vendaval, quem apareceu ali andando sobre as águas? O próprio Senhor Jesus. Diante daquele vendaval, quem repreendeu? Foi o Senhor Jesus. Então a confiança deles estava no Senhor Jesus humano. A confiança dos apóstolos estava no Senhor Jesus humano. Ele está conosco, ele resolve tudo, ele está conosco diante das situações, ele nos dá saída. Então, quer queira, quer não, os apóstolos estavam fundamentados no Senhor Jesus humanamente. Mas aqui ele já estava falando na sua partida, ele divino, ressuscitando, estando com o Pai, voltando para com o Pai. Então ele falou: não vou tocar mais nesse assunto que eu falei, vocês ficaram tristes. O verso 7 ele diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Aqui os irmãos observam bem, ele diz: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Por que é para o bem? Ele diz: eu vou dar a minha vida, eu vou dar a minha vida em favor de vocês, vou dar a minha vida para a salvação de vocês. Então quando nós olhamos para a palavra, nós vemos claramente
O Senhor Jesus dizendo que ele ia, ali ele ensinou claramente que a sua obra redentora na cruz era necessário antes que o Espírito Santo, antes de ser enviado o Espírito Santo. Quando nós olhamos a parte final do verso, ele diz: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. Aqui ele estava falando da presença do Espírito Santo, o Consolador. E o Consolador não podia vir sem o Senhor Jesus passar pela morte redentora, sem ele passar pela cruz, onde ele apresentou como Cordeiro de Deus para tirar o pecado no mundo. Então ele tinha que primeiro passar pela cruz, ser morto, ser ali crucificado, morto, e ao terceiro dia ressuscitasse. Em seguida ele ia enviar o Consolador. Então, quando nós olhamos para a palavra, vemos claramente a preocupação do Senhor Jesus ali esclarecer para os seus apóstolos, quando ele diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, é para o bem de vocês que eu vou morrer, é para o bem de vocês que eu vou dar a minha vida para a salvação de vocês. Os irmãos, vejam, meus irmãos, por isso que o cristão nunca deve servir o Senhor por medida, nunca deve servir o Senhor do seu jeito. Faça o melhor para a glória do Senhor. Quando o Senhor Jesus disse: é para o bem de vocês que eu vou, é para o bem de vocês que eu vou enfrentar, ser chicoteado, cuspido, maltratado, carregar uma cruz, ser crucificado, é para o bem de vocês. Eu vou dar a minha vida, eu vou apresentar um sacrifício perfeito aos olhos de meu Pai. O Senhor está dizendo: eu vou apresentar um sacrifício perfeito, eu vou dar a minha vida como um cordeiro para tirar o pecado de vocês. Então ele diz: é para o bem de vocês. Os irmãos, vejam, tudo que ele passou foi para o nosso bem, tudo que ele passou foi para o bem da raça humana. De quem? De todos os que crerem. Todos que crerem serão beneficiados para a glória de nosso Pai Celestial. Por isso, meus irmãos, que eu acabei de dizer, nunca sirva o Senhor Jesus por medida. Faça o melhor, lute o melhor, dá o melhor para Ele, porque tudo Ele fez por nós, amém? Tudo Ele realizou por nós. Então em seguida ele diz, nós podemos ver que ele diz em seguida: se não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, enviarei. Ele diz: a partir do momento da minha morte e ressurreição, eu vou enviar o conselheiro, o Espírito de verdade. Se fala do Espírito Santo, eu vou enviar para estar com vocês. Os irmãos, veja, em espírito, o Senhor está conosco em espírito, amém? Essa noite está conosco, o Espírito Santo está conosco, a presença do Senhor em espírito está no nosso meio. Essa é a vitória, e o Espírito Santo guia nós em toda a verdade. O Espírito Santo conduz nós a Cristo Jesus o Senhor, amém? Quando você ouve aquela voz te corrigindo, para você deixar isso, deixar aquilo, seguir os passos do Senhor, adorar o Senhor, reconheça que o Espírito Santo está conduzindo você a Cristo Jesus o Senhor. Por que isso? Porque Ele nos ama, amém? Porque o Senhor nos ama. Vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então que nós ficamos, meus irmãos, dia após dia, diante dessa palavra gloriosa, dia após dia, vivendo essa palavra poderosa. Só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o nosso Rei. O verso 8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos, observa bem, quem que convence o homem pecador que ele é um pecador? Convencendo o pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo que abre o nosso entendimento, abre
entendimento no ser humano, para ele reconhecer que nós somos semente do pecado, somos pecadores, porque o homem natural, ele olha para ele e diz: não, mas eu não tenho pecado, estou certo. Quando ele depara diante a palavra, a verdade, o Senhor Jesus, olhando para o Senhor Jesus, ele começa a enxergar as imperfeições dele, o erro dele, a vida dele, somente olhando para o Senhor Jesus. Se não estiver olhando para o Senhor Jesus, ele acha que está tudo certo. Hoje, essa semana mesmo, um moço falando: mas eu tenho pecado aonde? Os irmãos, vejam, o próprio moço dizendo: mas eu tenho pecado aonde? O que eu fiz? Os irmãos, vejam, o que eu vou fazer? Então a pessoa em si, quando tem um entendimento fechado, ele acha que está tudo certo, ele acha que não tem pecado, e sendo que nós somos semente do pecado, nós falhamos de várias maneiras, dependemos exclusivamente do Senhor ter misericórdia de nós, para nós sermos salvos. Então, quando nós olhamos, vemos claramente, é a obra do Espírito realizada. Então nós vemos aqui, é a obra que o Espírito Santo realiza no mundo. O Novo Testamento normalmente fala da sua obra no interior dos crentes. No Novo Testamento se fala da obra do Espírito Santo no interior, no nosso ser. Quando você aceita Jesus como Senhor, o Espírito Santo começa a tomar conta da nossa vida, nós somos selados, e diante daquele selo, o Espírito Santo começa a fazer uma obra gloriosa onde? No nosso viver. Ele começa a mudar a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhando para a palavra, o verso 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. Os irmãos observam bem, quando se fala do pecado, porque os homens não crêem na pessoa do Senhor Jesus, o nosso Rei. Sem a obra do Espírito Santo, de convencimento, as pessoas nunca se perceberão pecadores. Os irmãos observam bem, se não for o Espírito Santo convencer as pessoas que elas são pecadoras, elas nunca reconhecem. Quem convence que é pecador? O Espírito Santo, porque os homens não creem. Pode significar que o pecado deles é incredulidade. Um dos maiores pecados da raça humana é incredulidade, de não crer no Cristo vivo, de não crer no Senhor o Todo-Poderoso, ou que é um exemplo clássico do próprio pecado, a incredulidade. Quantos fecham o coração, se tornam incrédulos? Um dos maiores pecados dele é a incredulidade, de não crer que o Senhor Jesus vive, não crer que Ele ressuscitou. E alguns são tão incrédulos que você pode até falar para ele: você quer sentir a presença do Senhor? Você quer sentir a glória do Senhor Jesus? Comece a invocar esse nome. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, perdoa eu, pecador, me ajuda. Tem pessoas tão incrédulas, meus irmãos, que eles não têm coragem de abrir a boca para invocar esse nome precioso. Feliz é o cristão que abre a boca e diz: Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor Jesus, me ajuda, me perdoa, me dê força. Feliz é o cristão que reconhece que somos imperfeitos. Aleluia. Por isso que é importante nós dedicarmos aos olhos do Senhor, dia após dia, para que vivamos uma vida para a glória do Todo-Poderoso. O verso 9, foi falado, o 10, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então os irmãos, vejam aqui, quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quem convence agora da justiça? O próprio Espírito Santo. Do pecado, falamos, agora aqui, os irmãos vejam, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então quem vai convencer a raça humana da justiça? O próprio Espírito Santo que convence. Então nós podemos ver claramente, quando nós olhamos a justiça levada a efeito pela morte sacrificial de Cristo. Então a justiça é levada a efeito pela morte, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Se nós olhamos para Romanos, capítulo 1, 1,17, diz assim,
porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Onde é revelada a justiça? Através da palavra, no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Os irmãos observam bem, uma justiça que do princípio ao fim, a palavra diz claro, é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé, o justo. E se o homem não exercitar a sua fé, ele nunca vai conhecer o justo, ele nunca vai conhecer o Senhor Jesus de perto. Feliz, meus irmãos, é aquele que abre a boca e reconhece pelo Espírito de Deus que o Senhor vive, que Ele é poderoso, que nós precisamos viver uma vida de dependência dEle em tudo. O justo viverá pela fé. Então, se nós olhamos Romanos capítulo 3, verso 21 a 24, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, a justiça que provém do próprio Senhor, se falando dessa justiça do próprio Filho, o Senhor Jesus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A lei e os profetas testemunharam da justiça, que nosso Pai enviar o seu Filho glorioso, justo, para nossa salvação. Então quem que testemunhou? A lei e os profetas. Muitos falaram desse dia glorioso, muitos falaram da presença do Emanuel conosco, que seria o Senhor conosco. E quando nós olhamos do capítulo 3, verso 21 ao 24, diz assim os demais versos: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. A justiça mediante a fé no Senhor Jesus é para quem? Aqueles que creem. Ainda diz a palavra: não há distinção, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Então toda a raça humana pecou, está destituída da glória do Senhor. Aqui nós olhamos pela palavra, não existe um ser humano que não peca, somos semente do pecado. Então, de forma geral, a raça humana está debaixo do pecado. Só somos vencedores quando aceitamos o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ainda diz: vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Que nós vivamos uma vida para a glória do Senhor, independente do pecado. Então ainda diz, a parte final do verso 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça. A justificação na nossa vida é de graça, é gratuitamente que o Senhor perdoa os nossos pecados, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, através da morte redentora do Senhor Jesus. Ele deu sua vida para a nossa salvação. Ele apresentou um sacrifício aos olhos do nosso Pai perfeito. Não temos que pagar mais nada. O Senhor Jesus pagou tudo por nós, é de graça, só tem que ir pela fé. Precisamos invocar esse nome glorioso, viver uma vida de dependência do Senhor Jesus em tudo, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. E olhando pela palavra, ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode revelar a uma pessoa que sua condição de justa diante de Deus não depende de boas obras. Quantas pessoas acham que a sua condição de justa depende das boas obras? Quantos se fundamentam em boas obras? Mas a condição de justa diante dos olhos de nosso Pai não depende de boas obras, mas da morte de Cristo na cruz. Depende do que o Senhor Jesus fez por nós. Ele morreu por nós. Então ninguém aos olhos de nosso Pai é justo, todos são pecadores. Então ninguém se consegue se justificar por boas obras. Eu faço isso, eu faço aquilo. Todos nós somos semente do pecado. A justificação vem somente através da morte redentora do Senhor Jesus, que Ele deu a sua vida por nós, amém? Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então nós olhamos pela palavra, o verso 10, o verso 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Os irmãos observam bem, se fala do adversário, se fala do príncipe desse mundo. Nós vamos citar o nome, o adversário mais terrível do que pensar. Mas ele já está condenado. O que ele está fazendo nas últimas horas?
nas últimas horas, meus irmãos, que mais o cristão precisa lutar pela família. O adversário está tentando destruir a família, está tentando destruir os lares. Quantas pessoas vivem 20, 30, 40 anos juntos quando eles estão separando? O adversário está ganhando tempo em cima das famílias, destruindo, porque destruindo a família, as pessoas ficam mais por conta dele, mais fácil. Por isso que é importante você, nós, lutarmos pelo nosso lar, lutar pela nossa família, orar, porque é o que a palavra diz. A palavra é bem clara, os irmãos observam que o Senhor Jesus diz, claro, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado, ele sabe da condenação dele, ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo, e ele sabe também que todos quanto não reconhecerem Jesus como Senhor, também vão ser lançados no lago de fogo. Por isso ele quer destruir a raça humana, ele quer destruir o ser humano. Por isso que é importante, meus irmãos, nós voltar a nossa vida por completo ao Senhor Jesus. Quem morreu por nós, deu a vida por nós, foi o Senhor Jesus. Ele fez tudo, ele apresentou diante do nosso Pai um sacrifício perfeito, como cordeiro. Ele tirou os nossos pecados, ele deu a vida por nós. Então claramente o adversário trabalha dia e noite para impedir o cristão de congregar, para impedir você orar dentro da sua casa, para impedir você orar, para impedir você dedicar ao Senhor. O adversário não quer que você faça isso. Por isso que é importante você lutar contra a ação do mal, orar dentro da sua casa, lutar para congregar, lutar para ser do Senhor, declarar os vossos filhos para a glória do nome do Senhor, e não abrir mão, dizer, Senhor, a minha família para a glória do teu nome. Ora, dedica, ele está condenado, ele sabe da condenação dele. Se nós olhamos pela palavra claramente, ele está condenado. Então ele não quer ficar só, ele quer o quê? Destruir a família, destruir a humanidade. E quantos, as pessoas, por seguir o Senhor Jesus por fé, as pessoas medem muito sacrifício, porque as pessoas muitas vezes querem ver as coisas aparentes, eles querem verem ações aparentes, deuses aparentes que se vê. Mas quando se fala de um Cristo vivo, que nós não vemos com nossos olhos, que você começa a invocar esse nome, sente a sua glória, sente a sua virtude, sente o seu poder. As pessoas medem sacrifício para abrir a boca e clamar pelo Senhor o Todo-Poderoso. Com isso o adversário está ganhando tempo sobre principalmente a igreja do Senhor, ganhando tempo, porque muitos deixam de orar. As pessoas estão vivendo hoje o espírito de conformismo, conformando com o pecado, nada não tem problema mais, as coisas não tem problema mais, o espírito de conformismo que está onde? No meio evangélico, que as pessoas acham que nada tem problema, esquece que a palavra diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem o novo nascimento, ninguém verá o Senhor. Se não mudar de vida, não tiver mudança de vida, não vamos para a glória. Vamos ser salvos, vamos lutar. Nós não podemos perder essa tão grande salvação, como diz Hebreus. E o verso 12: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. O Senhor Jesus disse para os apóstolos: eu tenho muito para dizer, mas vocês agora, comigo aqui na natureza humana, vocês não têm estrutura para ouvir. Então os irmãos vejam que a parte que o Senhor nem levou tudo aos apóstolos, depois da sua ressurreição foi revelado, porque eles não tinham estrutura humanamente para ouvir. Então em seguida, o Senhor Jesus começou a dizer, mas quando o Espírito da verdade vier, quando o Espírito da verdade, quando o Espírito Santo vier, Ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir, diz o Espírito Santo.
vai falar tudo que ele ouvir, tanto no Filho quanto no Pai. Tudo, tanto o que ele ouvir, ele vai transmitir, mas ele vai guiar vocês em toda a verdade. Os irmãos observam bem que nós somos guiados na verdade. Quando diz aqui o Espírito da verdade, aleluia, mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Quem guia nós em toda a verdade é o Senhor. Quando você depara diante de qualquer situação que não é do agrado do Senhor, na hora, o Espírito Santo já mostra para você a saída. O Espírito Santo guia você em toda a verdade. Ele conduz você a Cristo Jesus, conduz você ao Senhor Todo-Poderoso. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Os irmãos observam bem, quando nós olhamos aqui claramente, ele dizendo, ele me glorificará. Nós podemos ver, se falando do Espírito Santo, ele me glorificará. Nós podemos observar pela palavra, o Espírito Santo glorificando o Senhor Jesus, glorificando o Pai, o Filho. Vemos aqui, diz, o Espírito não atrai atenção a si, mas promove a glória de Cristo. O Espírito Santo não atrai, isso aqui é importante, meus irmãos, nós olhamos pela palavra, claro, o Espírito Santo não atrai atenção a si, mas promove a glória de Cristo. O Espírito Santo promove a glória do Senhor Jesus. Sempre ele volta para nós e diz, você é do Senhor, você agora é dele, você não pode fazer isso. O Espírito Santo leva a nossa atenção e nós reconhecemos que a nossa vida é do Senhor Jesus, amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. João 1 verso 14, se nós olhamos pela palavra, vemos claramente, diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, se falando do Senhor Jesus, aquele que a palavra tornou-se carne, se fala do verbo se fazendo carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então os irmãos, veja aqui claramente, os apóstolos dizem, vimos a sua glória, contemplamos Jesus, a glória dele, glória como do unigênito, do único Filho de nosso Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho 1:14, o verso 15, ele diz, tudo que pertence ao Pai é meu. Os irmãos, vejam, aqui se fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, esse verso, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo receberá do que é do Senhor Jesus e tornará conhecido a nós. Como foi revelado aos apóstolos, a palavra foi revelada pelo Espírito. Ele recebeu o que era do Senhor e tornou conhecido aos apóstolos para que escrevesse a Bíblia Sagrada. Então os irmãos observam bem, nesse verso 15, aqui se falando, observa bem, a Trindade, tudo que pertence ao Pai é meu, Pai, o Filho, meu, aqui eu falo o Senhor Jesus. Por isso eu disse, o Senhor dizendo ainda, que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo recebe o que é do Senhor Jesus e torna conhecido a quem? Aos seus filhos, aos seus seguidores, aos apóstolos naqueles dias. Por isso que é importante, meus, nós tomarmos posse. Aqui se fala as três pessoas da Trindade têm íntimo relacionamento entre si, Pai, Filho e Espírito Santo, íntimo relacionamento entre si. Por isso que é importante nós servirmos o Senhor com dedicação. Não, sempre eu digo aos irmãos, não peça nada ao Espírito Santo, peça tudo ao Senhor Jesus. Você pedindo ao Senhor Jesus, o Espírito do Senhor é com você. Se você mantém uma vida aos olhos do Senhor, saiba claro, o Espírito do Senhor é com você, o Espírito Santo, em Espírito, o Senhor está conosco 24 horas por dia. Por isso que é importante o cristão viver uma vida voltada aos olhos do Senhor cada dia. Nós olhamos para o verso, que foi lido, o verso 15,
ainda diz assim, 17:10, tudo que tem é teu, tudo que tens é meu. São João 17:10, ele diz, tudo que tenho, ó Pai, é teu, e tudo que tens é meu, eu tenho sido glorificado por meio deles. Os irmãos observam bem? Eu tenho sido glorificado por meio deles. Quem? Dos seus seguidores, dos filhos de nós. O Senhor Jesus é glorificado, irmão, através de você. O Senhor Jesus é glorificado através de você. Por isso que nós temos que lutar dia após dia, para apresentar o melhor para a glória do Senhor. Sempre apresenta o melhor. Tenha sempre um zelo por você mesmo, que através da sua vida o nome do Senhor é glorificado. Amém? Faça tudo o que você puder, faça o melhor, porque o nome de nosso Pai é glorificado, o nome de nosso Rei, Senhor Jesus, é glorificado através dos seus seguidores, através do porte que você serve Ele cada dia, através do temor que você tem dEle cada dia, através do cuidado que você tem até em se proceder, em suas vestes, tudo, que você tem um zelo pelo Senhor em tudo. Você tem um zelo, você reconhece que nós somos um templo vivo do Espírito do Senhor, nós somos morada do Todo-Poderoso, amém? Faça tudo para a glória do nome do Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Aí o verso 16 diz assim, mas um pouco já não me verão, um pouco mais me verão de novo. Os apóstolos não entenderam. Já um pouco, quando o Senhor Jesus diz, mais um pouco, já não me verão, ele diz, daqui um pouco vocês não vão me ver mais, já um pouco não me verão, um pouco mais me verão. Ele estava falando o quê? Da sua morte, da sua ressurreição. Ele diz, daqui um pouco vocês não vão ver mais, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, daqui um pouco vocês vão me ver de novo, eu vou ressuscitar. Mas vamos trazer exemplo para os irmãos, para os apóstolos, é difícil, meus irmãos. O homem natural compreender uma pessoa totalmente espiritual, com razão os apóstolos não entenderam, com muita razão, eles não compreenderam. Um pouco, daqui a pouco vocês não me verão, depois um pouco mais vocês me verão. Os apóstolos ficaram assim, ficaram em dúvida, e em seguida ele diz, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mas um pouco não me verão, e um pouco mais me verão de novo, porque vou para o Pai. Em seguida ele diz, vou para o Pai. Por que ele diz, vou para o Pai? Então aqui os irmãos vejam, os apóstolos ficaram em dúvida, e o Senhor Jesus, como não deixa ninguém em dúvida, ele percebeu ali a dúvida deles, e perguntaram, o que quer dizer, os apóstolos perguntaram ali, o que quer dizer um pouco mais? No entanto, o que ele estava dizendo, então os irmãos ficaram ali conversando entre si, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. E quando não entende, ele estava conversando retirado do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus percebeu a dificuldade deles, a dúvida deles, aí ele já começou a falar claro, olha o que ele disse em seguida, Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros, o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco não me verão, um pouco mais me verão de novo, digo-lhe que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Ele diz, vocês vão chorar, vocês vão lamentar. Ele estava falando da sua morte, da sua crucificação. Diz, vocês, olha que vocês me verem pregado no madeiro, vocês vão lamentar, vocês vão chorar, vocês vão entrar em desespero, vão ir ficar desesperados, chorando, vão se lamentar. O mundo vai se alegrar. Os que não conhecem o Senhor Jesus se alegraram com a crucificação do Senhor, ao ponto de chegar a dizer, não é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Quantos ali falaram palavras absurdas ao nosso Rei Senhor Jesus, ao ponto de dizer, Pai, perdoa-os, ó Pai, eles não sabem o que estão falando, perdoa. O Senhor Jesus perdoando eles lá na cruz, e aqui ele e os seus apóstolos estavam
chorando. E aqui nós vemos: chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará, as pessoas se alegrem. Matamos a pessoa que se diz que era rei dos judeus, matamos o rei dos judeus, estava ali felizes, mas vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Diz: a tristeza de vocês vão transformar em alegria. O que o Senhor Jesus quis dizer isso? No terceiro dia eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou aparecer para vocês, vou dizer para vocês que eu vivo para todo sempre, eu serei o Senhor para todo sempre, aleluia. Os irmãos, vejam, meus irmãos, isso aconteceu claramente, quando o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu ali para as mulheres foram correndo avisar os apóstolos, apareceu para os dois no caminho de Emaús, os dois também voltaram correndo para avisar os apóstolos, foi somente alegria e gozo. Por final, o Senhor Jesus apareceu aos apóstolos, aquele choro, aquele lamento deles se tornou numa grande alegria, e essa grande alegria, meus irmãos, está conosco hoje. Jesus, o Senhor, o ressuscitado, Jesus, o Senhor vivo e poderoso, que deu a sua vida para a nossa salvação, amém? Quantos estão felizes para a glória de Deus? Glórias ao Senhor. Por isso o cristão sempre luta para você fazer o melhor, luta para você não ser reprovado na vida do Senhor, luta, meu irmão. Você foi chamado, você foi escolhido, você é do Senhor. O que não pode acontecer é o que diz Hebreus: não podemos perder essa tão grande salvação, não podemos perder essa tão grande oportunidade que o nosso Pai Celestial deu a nós, de sermos filhos do Todo-Poderoso, de reinarmos com Ele, de estarmos com Ele em glória. Mais um pouco vocês verão, dias virão, que o Senhor Jesus disse: mais um pouco vocês me verão. Hoje nós não vemos o Senhor com nossos olhos, mas dias virão que os apóstolos vão ver o Senhor Jesus claramente, estar com Ele claramente, no momento da sua vinda gloriosa, e nós também, amém? Todos quanto amarem a vinda do Senhor Jesus, todos quanto amarem o Senhor Jesus, vamos estar em glória, junto com Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, todos os nossos irmãos, desde o primeiro mártir Abel, estaremos em glória com o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Essa é a vitória. Vamos lutar, vamos batalhar, vamos ter propósitos firmes para estar cada dia na presença de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.